Olá, crianças, como estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula. Hoje é dia 19 de novembro, quinta-feira, e a nossa aula agora é a aula de matemática. Eu vou começar pelas correções das atividades que eu deixei para que vocês fizessem. Nós estamos estudando frações nesse módulo, então eu deixei alguns exercícios para que vocês pudessem praticar mais um pouquinho, tá bom? Então, lá na página 75, exercício 8. Observe o resultado de uma pesquisa que a professora Gabriela fez com todas as turmas do terceiro ano. Nessa pesquisa, cada aluno votou em uma comida típica preferida. Então, aqui nós temos o que? A tabela com a comida típica nessa coluna e a quantidade de alunos nessa outra coluna, tá? Então, churrasco tinha o quê? 15 alunos. Pão de queijo, 30 alunos que gostam de pão de queijo. Tapioca são 5 alunos, açaí 8 alunos e arroz com piqui 2 alunos, tá joia? Aí na letra A, pessoal, quantos alunos participaram dessa pesquisa? Para saber quantos alunos participaram, vocês deveriam somar todos esses alunos, a quantidade de alunos que deu, referente a cada comida típica, né? Cada comida preferida, aliás, e fazer a soma de todos esses números aí, que deu um resultado de 60. A conta aqui, pessoal, ela está deitada, mas vocês façam ela em pé, tá joia? Então, aqui, 60 alunos participaram dessa pesquisa, tá? Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, tá joia? A B, pessoal. Qual é a comida típica em que a metade da quantidade de alunos votou? Nós sabemos que o total de participantes dessa pesquisa foi quantos alunos? 60 alunos, ok? Para a gente descobrir qual é a metade da quantidade de alunos que votou, então pegar o valor total, 60, tá? Que é a quantidade total de alunos, e dividir por quanto? Por 2. Por que 2? Porque 2 é a metade. Lembra que quando a professora explicou bem no comecinho da divisão, metade significa que é dividir um valor por 2, a terça parte é dividir um valor por 3 e assim por diante, tá? Então, nesse caso aqui, olha, vocês deveriam dividir por 2. A conta está na horizontal, mas vocês façam ela armada, tá bom? 60 dividido por 2 é igual a 30. E será que eu tenho 30 aqui na minha tabela, pessoal? Eu tenho. Quem que é? O pão de queijo. Então, a minha resposta aqui, a comida típica em que a metade da quantidade de alunos votou é o pão de queijo, tá joia? Aí, pessoal, a letra C. Qual é a comida típica em que a metade da quantidade de alunos do terceiro ano votou? Então, vamos lá. Qual é a comida típica em que a metade, qual é a metade mesmo, pessoal? É 30, que nós acabamos de descobrir, né? A quantidade total é 60 alunos que participaram da pesquisa. A metade dessa quantidade aí de alunos são 30 alunos. E agora nós precisamos saber a metade dessa metade. Como que a gente vai fazer? Olha lá, primeiro nós vamos o quê? Dividir essa metade, que é 30, por 2 novamente. Por quê? Porque nós queremos saber a metade desse valor. Então, 30 dividido por 2, quanto que é? 15. Mais uma vez, a continha, ela está o quê? Na horizontal, mas vocês, por favor, façam ela em pé, tá joia? Aqui na apostila, no sistema aqui do plural, eu não consigo fazer ela em pé, tá? Então, por esse motivo que quando eu faço as correções por aqui, ela vai aparecer na horizontal para vocês, tá bom? Então, deu quanto? Deu 15. Então, aqui, olha, será que eu tenho alguma comida típica que tenha 15 alunos que preferiram? Tem. Quem que é? O churrasco. Então, é a minha resposta da letra C, pessoal. Churrasco, que é a metade da metade, tá joia? Aí, na letra D, pessoal, vocês iriam completar a legenda do gráfico de setores abaixo. Aqui é referente às comidas típicas preferidas pelos alunos do terceiro ano, tá? Então, nós já sabíamos o quê? A quantidade de crianças que gostavam de
açaí, né, que é o cinza, que já estava representado aqui, a tapioca, que está de amarelo, o arroz com piqui, que está de azul. Faltava vocês completarem esse azul clarinho e o vermelho. Então, qual foi a comida típica preferida dos alunos do terceiro ano? Foi o quê? O pão de queijo. Então, o pão de queijo, ele vem em que cor? Ele vem na azul, né? Porque ele está representando o quê? A metade da figura inteira, ok? Nós não temos 60 alunos que participaram dessa pesquisa, nós descobrimos que 60 dividido por 2, que é referente à metade, é igual a 30. Então, só o pão de queijo aqui, olha, pegou a metade do nosso gráfico. E aí, nós precisamos descobrir depois quem é a comida típica, qual é a comida típica, que a metade da metade dessa quantidade de alunos acabou votando. Nós pegamos o 30, que é referente à metade aqui, né? E dividimos por 2 para saber qual o valor dessa metade, que deu 15, ok? Então, quem que é a comida típica preferida aqui, que é de vermelho, é o churrasco, porque é a segunda melhor colocada entre os alunos, tá? Então, aqui, primeira colocada é pão de queijo e depois o churrasco com o segundo lugar, tá joia? Aí, na página 76, o exercício 1. A fração que representa a parte colorida dessa figura é a parte colorida, pessoal. Então, vamos lá. Vamos contar quantos tem na parte colorida? 1, 2, 3, 4. Então, nós teríamos que primeiro procurar a fração que tem o quê? O numerador 4, que é o número que fica aí em cima, que representa a parte colorida. Qual que é? A letra C. E vamos conferir se é o 4/6 mesmo? São 4 partes coloridas, ok? 5, 6, que representa o quê? O meu todo dessa figura. Então, a resposta correta é a letra C, 4/6, tá joia? Depois, pessoal, o número 2. Um pai fez um bolo e dividiu em 8 pedaços iguais. Luiz comeu 1/8 do bolo. Ari comeu 2/8 do bolo. Carla comeu 3/8 do bolo. E Lia comeu 2/8 desse bolo. Quem comeu a maior parte do bolo, pessoal? Foi a Lia, o Luiz, o Ari ou a Carla? A resposta é a Carla. Por quê, pessoal? Eu pedi para que vocês fizessem a comparação. Vejam aqui, o Luiz comeu 1/8, ou seja, ele comeu somente um pedaço do bolo. O Ari comeu 2/8, ou seja, ele comeu somente 2 pedaços do bolo, de um bolo que foi dividido em 8 pedaços iguais, tá? A Carla, ela comeu 3 pedaços do bolo, de um total de 8 pedaços que tinha. E a Lia comeu 2 pedaços desse bolo, de um total de 8 pedaços que tinha nesse bolo, tá? Então, quem comeu mais? A Carla, está correto. Tanto que o numerador dela é maior do que do Luiz, que é 1, do Ari, que é 2, e da Lia, que também é 2. O dela é o numerador 3. Então, a resposta é a letra D, a Carla. Depois, no 3. A figura a seguir foi dividida em partes iguais. A parte não colorida corresponde a que fração da figura? Então, a parte não colorida, pessoal. Então, nós vamos contar quantas partes não coloridas tem. 1, 2, 3. Então, vamos buscar um numerador que tenha 3. Numerador é sempre o número que fica em cima, que corresponde ao que eu quero saber. Nesse caso, a parte não colorida. Então, a primeira aqui, 1/3 não é. Ah, mas olha aqui, ó. A letra B, 3/4, tá? E vamos verificar se essa figura foi dividida em 4 mesmo. 1, 2, 3, 4, ok? Essa é a resposta, 3/4, tá joia? Depois, na página 77, o exercício 4. A fração 4/6 corresponde à parte colorida de qual figura a seguir? Da letra A, da letra B, da letra C ou da letra D?
A resposta é da letra D. E vamos saber por quê? 4/6. Então, a parte colorida representa o meu numerador 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, ok? E ela foi dividida em quantas partes, pessoal, essa figura? 6 partes. Então, 4, 5, 6, ok? A letra D, 4/6 é a resposta. Depois aqui é 5. Em cada item seguinte, observe e compare as partes coloridas das figuras. Em qual item as partes coloridas podem ser representadas por frações equivalentes? Marque um X. Ou seja, a parte colorida de uma figura tem que ser igual à parte colorida da outra figura, mesmo que a divisão tenha sido em partes diferentes, tá? Mas o total dessa parte colorida é idêntico ao total da outra parte colorida, tá joia? Será que é a letra A aqui, pessoal? Olha, não, né? Esse pedaço está maior e esse está menor, ok? Então não é ela. Olha a letra B. Ó, falta um pedaço aqui, porque olha aqui desse lado. Ela pegou a metade toda e aqui ficou faltando um pedaço da metade ainda. Então não é a letra B. Vejam a letra C. Olha aqui, a letra D, desculpa. Ó, foi até a metade, porém não tem um pedaço aqui embaixo que foi colorido. Então não é essa. A resposta é a letra C, tá? Mesmo que, olha, foi dividida em. Ela tem a divisão aqui diferente, ok? Mas a parte colorida, pessoal, é idêntica à parte colorida dessa daqui. Isso é que representa uma fração equivalente. Aí, pessoal, na página 78, receita culinária. Você já seguiu uma receita para preparar algum alimento? Leia a seguir uma receita de cajuzinho, que é um popular docinho de festa. Eba, cajuzinho! Aí os ingredientes são 2 xícaras de chá de amendoim torrado e triturado, 2 xícaras de sopa de chocolate em pó, 3 colheres de sopa de leite em pó, 1 lata de leite condensado, 1 xícara de chá de açúcar refinado para enrolar os cajuzinhos e amendoim a gosto para decorar. O modo de preparo: junte todos os ingredientes em uma vasilha e misture-os, amassando com as mãos. Modele os cajuzinhos. Em seguida, passe os cajuzinhos no açúcar refinado. Para decorar, coloque um amendoim em cada um. As receitas culinárias costumam ter 2 partes: a lista de ingredientes e o modo de preparo. Na primeira parte, são listados os ingredientes necessários e suas quantidades. Antes de preparar qualquer prato, é importante ler essa lista e garantir que você tem todos os ingredientes. Na segunda parte, é descrito o passo a passo da receita. Na receita culinária, o texto é claro e objetivo para facilitar a leitura e o preparo do prato. Então, a receita, pessoal, ela tem que ser super clara. Para quê? Para que qualquer leitor, quando pegar a receita, ele consiga seguir essa receita e fazer o prato aí que ele queira fazer, tá joia? E ela costuma ter uma ordem também, né? O que precisa ser preparado antes vem primeiro, o que pode ser depois vem depois. Então tem essa cronologia também na receita que é seguida aí para que o prato, né, para que a comida ou o doce não desande, como eles dizem, tá bom? Agora, na página 79, vocês irão fazer o quê? Usando os números ordinais. Quais são os números ordinais mesmo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e assim por diante, tá bom? Enumere as ações a seguir de acordo com a ordem que elas devem acontecer no preparo da receita de cajuzinho. Então, aqui nós temos todas essas frases. Modele os cajuzinhos. Será que esse daqui é o primeiro passo que deve ser feito na receita? Depois, decore com o amendoim. Será que essa segunda é a terceira ou é a primeira? Coloque todos os ingredientes em uma vasilha. Amasse com as mãos para misturar os ingredientes e passe os cajuzinhos no açúcar refinado. Então, vocês irão colocar quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, tá bom? Depois aqui, explique o que você entende quando lê o meio,
ou metade xícara de açúcar em uma receita. O que vocês entendem? É para fazer o quê? É para pôr uma xícara inteira, para pôr metade de uma xícara. Vocês irão explicar aqui o que vocês entendem quando lê essa fração em uma receita, tá bom? E a 3, pessoal, é para vocês escreverem aqui se vocês já prepararam alguma receita com a ajuda dos pais de vocês ou dos responsáveis. Se sim, vocês vão fazer um relato dessa experiência, mencionando qual era o prato e o passo a passo da receita, tá? Caso você não tenha preparado nenhuma receita, escreva uma receita que você gostaria de preparar, tá joia? Então, a primeira coisa que deve ser feita, pessoal, é coloque todos os ingredientes em uma vasilha. Depois, o segundo, amasse com as mãos para misturar os ingredientes. O terceiro, modele os cajuzinhos. O quarto, passe os cajuzinhos no açúcar refinado. E o quinto, decore com um amendoim, tá bom? Depois, na 2, pessoal, é só uma sugestão de resposta, porque cada um vai explicar do seu jeitinho, tá? Explique o que você entende quando lê meio ou 1/2 de xícara de açúcar em uma receita. Aqui, pessoal, refere-se à metade da quantidade de açúcar que caberia em uma xícara, tá? E a questão número 3, cada um iria responder do seu jeito também, tá? Porque é uma resposta pessoal, então não tem como ser feita a correção dessa questão, tudo bem? Bom, crianças, era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem que podem chamar por mim lá na Agendedor, tá bom? Eu vou ficar por aqui, mas eu agradeço a companhia. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!